Amém. Ainda com muito tempo, né? Muito bom. Nós vamos fazer uma leitura em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, para tirarmos aqui uma meditação para este encontro nosso. Ainda que somos poucos, mas somos satisfeitos, revelados, isso é o que manda. Se Cristo está presente, Cristo é a palavra. Então, se é a palavra real, a palavra revelada do dia em que a gente vive, temos que ser agradecidos por poder ver Cristo nesse dia. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Grande Criador, nós pedimos que o Senhor nos dê esta bênção do arrependimento, porque com o arrependimento o Senhor sempre traz a luz, e quando não arrependemos, o Senhor tira do nosso lugar o castiçal, a luz. Mas estamos aqui em busca desta grande luz da hora em que vivemos, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas nós conhecemos, porque esta grande luz, este grande castiçal, nesta hora em que vivemos, vive conosco, opera em nós. Eu sei que o Senhor manterá a sua luz em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ver se comentamos em alguma coisa, mesmo mexendo sobre a luz apagou. Sempre tem um propósito as coisas, né? A luz acesa sempre foi uma bênção. O sol, a existência do sol, a vinda do sol, aquilo já foi tremendo quando o sol raiou pela primeira vez. Diz o profeta. Eu, irmão Brana, falando de uma manhã de Páscoa, ele disse que naquele dia estava uma comemoração de uma dupla saída do sol, porque o sol natural e o sol que é vida, Cristo, manifestando ou manifestado em ressurreição. A luz que uma vez existiu lá no princípio, quando Deus disse haja luz e houve luz, ele teve que fazer uma separação para que pudesse chamar o dia de luz e a noite, a escuridão. Sempre é um propósito nisso. O irmão Brana mostra que os dois lados, tanto a mulher honesta e a desonesta, a igreja certa e a errada, está. Quando você vê uma mulher errada, você deve dar graças a Deus quando você tem uma certa. Quando você vê uma igreja errada, você louva a Deus pela certa, pela que está portando corretamente. E ninguém é
certo, correto, se não estiver de acordo com a palavra. Tudo em nós tem que estar de acordo com a palavra para podermos ser corretos, para ser luz. Senão, não é luz. No Egito, você sabe que havia trevas, mas na casa dos israelitas havia luz. Isto é o importante para o eleito. Você pode ver trevas em todos os lugares, mas na sua casa. A sua casa não é 4 paredes, sua casa é um corpo onde o Espírito Santo habita. Isto é a sua casa. E nesta casa, a luz. A luz é a palavra manifestada do dia, a palavra revelada. Quando a palavra é revelada, aquilo é a luz. Mas e quando a luz apagou? Cada vez que houve uma manifestação de Deus, a luz estava acesa. Mas quando Deus já vê que os homens vão sendo influenciados uns pelos outros e formam suas maneiras de crer, aquilo que era luz vai se apagando, aquela luz vai apagando. E a coisa vai ficando em trevas, mas é tão aos poucos que a pessoa não percebe que está em trevas e a luz já se foi. Eu creio que foi John Wesley que disse que ele não temia que o nome metodista desaparecesse da terra, mas que o Espírito Santo alçasse voo e a igreja metodista não ficasse sabendo. Quando ele fosse embora, quando o Espírito Santo saía. Então, de cada movimento, em cada movimento que o Espírito Santo fez um trabalho, logo ele saiu. Os homens forçam o Espírito sair. Deus fez uma obra nas 7 eras da igreja, mas na era de Laodiceia, ele foi forçado a sair. Você encontra ele batendo na porta, sendo ele o pai de família, sendo ele o pastor, sendo ele o salvador, o redentor, o curador, sendo ele Deus, batendo na porta. Mostrando que a própria igreja que dizia que tem luz, ela dizia que estava vendo e Deus diz que ela estava cega. Então ela não percebia o que era luz mais. Ela já caminhou na cegueira e chamando a escuridão de luz. E Deus vem com um mensageiro, o 7º anjo da 7ª era da igreja, falando assim para vocês melhor entender, o 7º anjo da 7ª era da igreja para pregar em Laodiceia. Depois o 7º anjo, que foi o mesmo 7º anjo da igreja, sendo o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, trazendo uma luz, depois que a luz havia apagado. Ele vem e traz uma luz. E quando o irmão Brana trouxe esta luz, era difícil até olhar para a mensagem. É como estar num quarto escuro. O irmão Brana mostrou isso também. Para você sair na luz, isso tem que ir aos poucos. Você não pode sair repentinamente na luz. E foi por isso que Deus veio trazendo uma pequena luz com Lutero, com Wesley, com os pentecostais. E quando chegou no tempo do irmão Brana, quando a luz já havia apagado dos pentecostais, porque sempre é assim, quando uma luz apaga, vem outra. Nós aprendemos que o sacerdote, ele tomava o fogo do altar e acendia a primeira lâmpada, porque são 7 lâmpadas daquele candelabro, 7 lâmpadas, aquele castiçal. E o sacerdote pega fogo do altar e acende aquela primeira lâmpada. Logo ele toma daquele fogo e acende a segunda.
Sempre ele vai acendendo, porque aquela, quando está apagando, ele tem que acender outra. Tem luz no tempo da lamparina, vocês que já viveram no tempo da lamparina, eu peguei só um pouquinho, né, do tempo da lamparina, lá atrás, e que você nota que vai criando uma borra na ponta do pavio. É só puxar o pavio e acertar aquilo ali, cortar aquela parte a queimada, e a coisa começa a dar luz outra vez. Mas com respeito às eras, Deus não cortava, Deus trazia outra era, Deus trazia nova luz. Deus não estava aparando o pavio, Deus não aparou o pavio de nenhuma era. Veio a luz e logo a luz apagou e Deus acendeu a segunda era. A segunda apagou, Deus acendeu a terceira. E foi vindo até chegar na nossa era de Laodiceia. Quando a era de Laodiceia apagou, Deus acendeu o William Branham, Deus acendeu Elias, Deus acendeu o ministério do sétimo anjo. Mas enquanto aquela luz não apaga, Deus não pode fazer nada. Vocês vão notar isso? Porque Deus está aguardando que aquilo chegue a um final para que Ele possa manifestar o seu lado, Ele manifestar a sua luz. E é quando você percebe que não tem luz, que a luz chega, você viu como a hora que a luz chegou, todo mundo riu, sentiu bem. Porque a luz chegou, porque não tinha luz. A luz havia apagado. Aí quando a luz chega, assim a luz das eras haviam apagado. E quando chegou a luz de Deus, a luz do Elias, a luz do sétimo anjo, da era de Laodiceia, já foi tremenda aquela luz que veio revelando, veio trazendo as 70 semanas para nós, veio trazendo as 7 eras reveladas para nós, veio trazendo a semente da serpente para nós. Irmão Branham pregando aquilo tudo, mostrando luz. Era que aquela era de Laodiceia estava chegando ao seu final. Irmão Branham mesmo prega e diz: o mensageiro sempre vem ao final de cada era. O irmão Branham veio no final da era de Laodiceia. Quando veio o ministério mesmo do sétimo anjo, já estava fora da era de Laodiceia. O ministério do Filho do Homem já foi um ministério realizado fora da era, pelas palavras do próprio irmão Branham, que quando terminasse a era de Laodiceia, manifestaria o Filho do Homem. 108, hoje tem se cumprido essa escritura. Não vai ficar melhor isso daí, não? Vai ficar zumbindo assim? Você não pode dar uma controlada nisso daí? Eu escuto muito barulho, sou sensível a barulhos, que, como nós devemos ser sensíveis à palavra. A palavra é tudo, é importante para nós. A palavra é o que movimenta o crente. O crente sem a palavra, ele está sem luz, ele está sem vida, ele está sem força. Quando chega a palavra, é a palavra que dá força para cada um de nós. Amém? Então, tomando essas palavras, é o que me veio, enquanto a gente estava ficando sem luz, já a luz apagou. E quando a luz apaga é tão triste. Quando a luz apaga, você fica sem expectativa, você não sabe o que fazer. E como é difícil, no tempo nosso, você começar a arrumar essas velhinhas. O irmão arrumou velhinha, pôs velhinha para todo lado aí, mas não é suficiente ainda, é uma luzinha fraca, e nós queríamos fazer mais alguma coisa, guardar a voz, guardar a imagem, mas não tem luz, não tem energia para aquilo, e quando chega, então começa as facilidades, porque é um privilégio que você tem desde a coisa natural. Tem que ser agradecido a Deus por estas coisas naturais que nós temos, que reflete, quando eles dizem assim, estamos vivendo a era das luzes, e você olha no mundo, o mundo está cheio de luzes, mas para eles é aquilo, a era das luzes é aquilo, mas nós estamos vivendo na era da luz, a luz que é a palavra, a luz que é a mensagem do profeta, a luz que é a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome. Nós estamos vivendo exatamente nesta luz.
E quando a luz apaga, irmão, deveríamos perceber, vamos olhar para casa, se nós começamos a apagar a luz, na nossa casa mesmo, a luz da vida ser apagada em casa, você não tem aquele ânimo que tinha para servir a Deus, você não tem aquele aquecimento, você não tem aquela vontade, você não tem aquela disposição. E tem hora que tem disposição para o trabalho, tem disposição para tudo, mas não tem disposição para Deus, não tem disposição para a luz. Então é porque a luz da gente está apagando. Na verdade, nós podemos puxar o pavio da fé, cortar esse caroço, esse borrão que fica na mente e que não deixa você perceber a Deus, perceber sua palavra, cortar e meter fogo da palavra ali outra vez para te acendiar, como você foi no princípio. Um crente novo, você nota que um crente novo é como uma criança. Você quer fazer uma criança parar, mas é melhor você fazer o velho, porque o velho já fica parado. Mas uma criança é tão difícil. Você vê em casa as crianças para lá e para cá e você fica cansado de vê-las correr. Mas tem vida, tem algo dentro delas que as movimenta e aquela força tremenda que está dentro dela. Nós já estamos chegando no final da vida e o negócio é sofá. Muitas vezes o pior é quando nós chegamos a escolher o banco da praça. Porque parece que tem uns que vai chegando no final da vida, é banco da praça. Vamos lá para poder passar um tempinho, porque nós vamos morrer. Então vamos ver mais um pouquinho o mundo, vamos ver mais um pouquinho Sodoma. Agora, o crente é diferente. Ele vai chegando mais à velhice e recebe uma mensagem, é como receber um tônico, uma força. Esta mensagem, ela veio para isso. E eu dou graças a Deus, que tem hora que eu penso, por que ela não veio quando eu estava novinho, que eu tinha mais força para fazer alguma coisa. Mas de todo jeito, eu era o mesmo homem que sou hoje, se fosse lá atrás. A disposição era apenas para pregar, não para fazer coisas para chamar a atenção do povo, mas era só para pregar. Então seria bom que tivéssemos mais força para esse final, mas muitas vezes não podemos ter, porque nós estamos chegando aos nossos últimos raios. O irmão Brana diz que depois dos 50 anos, 50, 60 anos, você está no seu último raio de vida. Então eu já estou passando lá, quase chegando lá, já vou fazer 59, então já estou quase chegando lá. Mas se no último raio de vida dá para você viver um espaço de tempo que possa acender a luz, ao invés de apagar a luz, porque quando você vai ficando mais velho, vai vendo a luz vai apagando, a luz dos seus próprios olhos vai apagando. Quando eu tinha 30 anos, 20 anos, eu não precisava de óculos, mas hoje eu já preciso. É que a luz apagou. Apagou que eu não consigo enxergar o que eu enxergava quando eu era mais novo. Por isso, a vida cristã, ela tem que ser tomada na sua juventude. A vida cristã, como o irmão Brana diz, que quando sairmos daqui, nós vamos tomar uma idade de 18 a 21 anos. Aquela vida cristã abençoada, como a juventude, que tem força, que tem ânimo para fazer algo, e sabendo mais ainda que não teremos nenhum problema do lado da carne, do lado sexual, porque naquele tempo não vai existir isso, nós estaremos do outro lado. Mas será um corpo, irmãos, será um corpo onde você andará. Irmão Brand diz assim, você andará por 500 anos, e parece que foi ontem. 500 anos, eu já não aguento andar um quarteirão. Você andará por 500 anos, assentará debaixo de uma árvore e conversará com as pessoas, com aqueles que você ama. Você vai conversar com essas pessoas. Isso passa o tempo, você nem percebe. Passou tantos anos, você não aguenta 20 minutos, não aguenta 2 horas de culto, nós já estamos cochilando. É bom chegar até lá. É bom a gente tomar aquela vida, mas aquilo que é a verdadeira luz,
aquilo que é o verdadeiro raio de vida. O que nós temos aqui apenas é uma sombra. Desde quando nascemos, é apenas uma sombra. Irmão Brandes, com seus 20, 25 anos, você já perde seu primeiro raio de luz. E agora vai chegando no final da vida, fica com um raio de luz só. A luz vai apagando, as vistas já não vai enxergando mais, os braços já não têm a força suficiente, as pernas não aguentam caminhar como caminhava antes. Algo tem acontecido, é que o tempo foi batendo até que nós mesmos vamos nos esmurecendo e acabando. E uma coisa é bom saber que Paulo falou sobre isso. Ainda que este homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Você sabe, enquanto você está ficando velho, ou idosos nesta carne, você por dentro é jovem. Por dentro, eu tenho 18 anos. Porque eu vivo a minha teofania. Entende? Eu e você, nós vamos viver a nossa teofania. A nossa teofania é de 18 a 21 anos. É o irmão Brando que falou. Então, a minha teofania é de 18 a 21 anos. A vida é espiritual. Na vida física, é esse corpo cansado. É esse corpo esgotado, é esse corpo que não aguenta muita coisa mais. Mas na teofania, aquilo que está por dentro, é a vida que você está vivendo. Porque a vida verdadeira que você está vivendo não é essa de fora. A de fora está preocupado com casa, a de fora está preocupado com filhos, a de fora está preocupado com trabalhar, a de fora está preocupado com dinheiro. Muitas vezes a de fora está preocupado com fama. Mas a vida mesmo verdadeira é aquela de dentro, que ela está preocupada com a palavra, só com Deus, só com as coisas espirituais. Ela não está preocupada com o natural. Deus deixou que tivéssemos um corpo físico para nos preocuparmos com o natural, e Ele até nos deu os sentidos físicos da visão, tato, olfato, paladar e audição, para nós entrarmos em contato com as coisas naturais. Mas Ele pôs uma alma em nós, para podermos entrar em contato com uma luz celestial, uma coisa que o corpo não pode entrar. O corpo vai se sujeitar àquela luz, mas você está entrando em contato com uma luz. Não permita que isso se apague. Não permita que este gozo da palavra, da revelação se apague. Irmãos, a gente percebe desde quando com meus 15 anos que eu venho crendo na palavra de Deus, e com 23 anos eu criei nessa mensagem, então já vai para 36 anos que eu criei nesta mensagem e estou cada dia sentindo melhor agora do que há 30 anos atrás. Hoje está melhor. Então, a gente vai percebendo que estamos vivendo hoje, não no velho, no homem de fora, mas estamos vivendo na expectativa daquela teofania interior. É isso que você vive, é o que está por dentro. O de fora está acabando, o de dentro está renovando. Cada dia mais ele vai renovando. Então, quando tudo acabar desse lado de fora, ainda há um corpo novo, o qual você viveu aqui a vida espiritual. Que muitas vezes você não entende, você só entende sua vida física, mas você deveria captar um pouco a sua vida espiritual, a que você vive aqui, servindo a Deus, que é uma vida interior. Aquela por dentro, que você ama a Deus, não importa as lutas, as dificuldades, os problemas, a carne se abate e a alma está feliz, a alma está fiel, a alma está firme, porque é lá que está mostrando a sua teofania, o lado de dentro. Amém? Então, pensando numa luz acesa e a luz apagou. É tão triste quando as pessoas perdem a luz. A era foi perdendo a luz, como eu li aqui, deixa eu ler novamente. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, a tua luz. Eu vou tirar do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, antes que a luz seja tirada, arrependa-te. Porque o clamor de Deus para esta era arrependimento. Arrepende-te, volte às primeiras obras.
Se fosse para nós voltar assim, aquele vigor, aquela força, as primeiras obras de quando nós cremos nesta mensagem, há 30 anos atrás, volta aquelas primeiras obras. Olha, isso daqui é tão bom, esta revelação é tão boa que é melhor do que aqueles dias. Isso daqui que nós estamos vivendo hoje é tão bom que é melhor do que nos dias do irmão Branham. Os dias do irmão Branham era tão bom que era melhor do que os dias primitivos. A gente lê a mensagem do irmão Branham, ele dizendo, se eu tivesse uma igreja como a primitiva, mas depois dos selos, ele diz, você não tem que ficar desejando uma igreja primitiva, ser como o povo primitivo, você tem coisa melhor. Aqui você tem que reconhecer que você tem coisa melhor. No tempo do irmão Branham, tinha coisa melhor. Olha, Paulo não sabia o que era o primeiro selo que ele viveu. Paulo não sabia o que era aquele primeiro selo que ele viveu. Ele não sabia. Ele pregou sobre o primeiro selo, quando ele pregou 1ª e 2ª Tessalonicenses, falou do homem do pecado, do filho da perdição. Ele estava pregando sobre o primeiro selo naquele dia, mas ele não sabia o que era o primeiro selo. Mas William Branham, quando veio aqui na 7ª era, que veio revelar aquilo, trazer luz, quando a luz havia apagado, agora Deus manda um profeta e traz luz sobre aqueles versículos, sobre aquele assunto, e aí você fica sabendo do primeiro selo, lá do tempo de Paulo, e Paulo numa expectativa tremenda, dizendo, nós os vivos que ficarmos, não precederemos os que dormem. E irmão Branham chega e diz, ele está dizendo, nós não vamos ser um estorvo. E nenhum de nós, irmãos, vamos ser estorvo para os outros. O eleito nunca é um estorvo, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz a palavra agora. A trombeta de Deus já soou. O que deve falar conosco é isso, que a trombeta de Deus já soou. A última trombeta foi William Branham. E ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitariam. E se você tomar de um lado espiritual, tudo bem, mas até o lado natural, você tem que crer que aqueles que já partiram já têm a sua ressurreição assegurada. Não tem que preocupar. Eles já partiram, já está seguro, porque o 7º anjo, que foi o último anjo, já tocou a sua trombeta. E se os mortos não ressuscitaram, então não tem trombeta mais para tocar. Aonde você encontra mais uma trombeta para os gentios? Não tem. A trombeta que vai tocar para os judeus, para poder haver um levantamento entre os judeus também, mas entre os gentios, a última trombeta que trouxe luz para nós. Luz quando a luz havia apagado. Como é bom a gente olhar assim, ver, a luz está apagando, e logo chega alguém e acende aquela luz. Como o irmão Branham pregou, há um homem aqui que pode acender a luz. A maioria das pessoas simplesmente toma o parágrafo e toma o título da mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz, porque havia um menininho lá que estava perto do homem que estava perto do interruptor. Era ele que apagou e ele acendia a luz. Há um homem que pode acender a luz. Mas o irmão Branham não pregou por causa daquele homem. O irmão Branham pregou por causa do ministério dele. Há um homem, não meia dúzia de homens, não 2 ou 3. Há um homem aqui que pode acender a luz. Foi por isso que no tempo do irmão Branham, ele acendeu a luz. Por quê? A luz havia apagado. Se a luz não tivesse apagado, para que o William Branham? O William Branham pregou, há um homem aqui que pode acender a luz, é porque tem muita criancinha, tem muitas menininhas, muitos garotinhos, e isto é, na vida evangélica, na vida da Bíblia, tem muitos que estão sem saber, gritando, pulando, com medo, porque, olha, apagou a luz. Ele diz, não precisa preocupar, eu estou perto de quem vai acender a luz. Quer dizer, o próprio irmão, o menininho, estava perto do homem que acende a luz, mas a irmã dele estava longe. Então nós vamos encontrar os que estão longe do homem que acende a luz. Quem está longe está histericamente gritando, com medo. A luz apagou.
a luz apagou. Aí você está perto de Brana, da revelação dos trovões, dos selos, e diz, pare de gritar, meu irmão, minha irmã. Eu sei, eu estou aqui perto de um homem que pode acender a luz. Eu creio que isso daqui é tremendo. A luz apagou, mas eu estou perto de um homem. A luz apagou, mas eu estou com a mensagem de um homem que acende esta luz. Aleluia. Que coisa tremenda foi quando esta luz acendeu. E todo mundo está histericamente gritando, olha, nós não sabemos mais o que fazer. Isso quer dizer, a luz apagou. A luz da mensagem que nós recebemos em 1970 apagou. Mas, olha, novamente, eu estou aqui, não precisa desesperar não. Eu conheço um homem, eu estou perto dele. Meu irmão, minha irmãzinha, meu irmãozinho, eu estou perto de um homem que pode acender a luz. Agora, não pode mais, eu estou aqui perto de uma mensagem, eu tenho uma mensagem que ela já acende a luz outra vez. Isso é Deus, foi Deus no profeta, é Deus em cada um de nós. Fique perto desse homem. Se você puder ficar perto de um homem, e eu estou perto do homem que pode acender a luz. Ele não tinha nenhum medo. Não tinha que preocupar, mas a irmãzinha que estava longe, estava histericamente gritando, porque ela não estava perto do homem. Como vale a pena estar perto de Brana? Alguém diz, que isso? É perto do homem que acendeu a luz. Irmão Brana acendeu a luz em 1963, ele acendeu uma luz tremenda da revelação dos selos, que ninguém sabia o que eram os selos, e ali havia um homem que podia acender a luz, e ele acendeu a luz que ninguém nunca viu. Já pensou bem uma luz? Foi uma luz que ninguém nunca tinha visto, mas William Brana acendeu. O que era aquilo? Era Deus no homem acendendo a luz, que é o próprio Deus. Se você recebe o homem que Deus tem enviado, você recebe a luz, a qual é Deus. Disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Porque ele era a luz do mundo naquele dia. No tempo de William Brana, quem era a luz do mundo era Cristo em Brana, que era a luz do mundo. Hoje, Cristo em mim, Cristo em você, para formar para nós neste dia, dizendo, eu sou a luz do mundo. Cristo, a luz do mundo em nós. Amém? Então não vai ficar triste porque a luz apagou. Fique perto do homem que pode acender a luz. Aí cada mensagem que você pega e lê, diz, eu estou perto de um homem que acende a luz. Hoje, nós tomamos a mensagem do irmão Brana, diz, olha, para que temer? Porque a luz apagou. A luz apagou porque alguém tem que sofrer o vexame. A luz apagou porque alguém tem que pagar o preço. A luz apagou porque alguém tem que andar na escuridão. Mas se você está perto do homem que é só encostar o dedo no botão, que medo, que preocupação eu tenho. Para que me preocupar se eu estou perto de um homem que pode acender a luz? Se eu estou perto de um homem, isso eu te digo, não é apenas perto do homem carne Brana, não. É do homem o que tem um significado HM, que era Deus em carne. Você está perto de um homem, Deus, que pode acender a luz, e não tem que seus filhos temer, porque você está perto dele. Ande perto de Deus, ande ao lado de Deus, ande com Deus dentro. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ler só uma partícula aqui da mensagem para vocês, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas você saber que Deus move o candeeiro. Ele moveu o castiçal daquela era e logo passou para a segunda era. Então, se você não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, eu vou tirar o seu castiçal, eu vou mudar de lugar. Eu não vou deixar na primeira era, eu vou passar para a segunda. E foi isso que Deus fez. A igreja não voltou ao seu primeiro amor. Nisso aqui nós devíamos aprender, aplicar no nosso trabalho, amor ao trabalho, aplicar ao lar, amor ao marido, amor à esposa, amor aos filhos, dedicação à palavra de Deus, aplicar isso aqui, voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, que o primeiro amor é bom demais. Quando você recebe aquele primeiro amor da palavra, aquilo é tremendo.
Olha, a primeira vez que eu falei língua estranha, eu fui para casa com a língua até dormente. Gostei demais. Por quê? Oh, foi a primeira vez. Aí depois passa o tempo, você acostuma a falar língua estranha. E aí chega o tempo que o que é perfeito chega. E o que é em parte, que as línguas estranhas e as demais coisas, o que é em parte é aniquilado. Os dons, que é em parte, foram aniquilados quando o perfeito chegou. O perfeito era Deus no profeta. Irmão Brana, tem aí a mensagem perguntas e respostas, você pode ler, me parece que é o número 1. Você vai encontrar irmão Brana falando sobre isso. Então, quando vem o que é perfeito, o que é em parte é aniquilado. E o que é perfeito é a palavra. O que é perfeito é quando Deus veio e revelou os selos. Isso aqui é perfeito. Você pode olhar que antes da revelação dos selos, se fosse perfeito, não precisava ser corrigido quando revelou os selos. Então mostrou que com toda a mensagem poderosa que o irmão Brana tinha antes da revelação dos selos, aquilo ainda, quando chegou a revelação dos selos, é que era o perfeito, porque aquilo de antes foi corrigido pelo perfeito. Foi corrigido pela revelação. Então você tem que ser agradecido a Deus. Eu vivi na primeira e segunda etapa, graças a Deus. Vivi ali 29 anos, graças a Deus, 29 anos. Mas agora eu estou na terceira etapa, corrigindo as coisas que eu falhei em 29 anos. É assim que você tem que pensar? Eu estou corrigindo. Irmão Brana começou a corrigir as suas mensagens dali de 63 a 65. Irmão Brana estava corrigindo suas mensagens, coisas que ele tinha pregado antes de 63, agora tinha que ser corrigido porque o perfeito chegou, a luz chegou. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu ler essa parte, 295, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. A palavra manifesta ou revela, ou revelada, naquela revelação ali. Então, em que aquilo me coloca, se ele é aquela glória de Shekinah, eu sou parte dela. Eu sou parte da glória. Entende? Se ele é a glória da Shekinah, eu sou um filho, você é um filho, uma filha. Você é parte daquela glória da Shekinah. Você é parte da glória de prazer, você é parte da glória de louvor, você é parte da glória da palavra revelada. Você é uma parte, amém? Amém, isso é certo. A palavra, ela mesma revelada, revela a si mesma. A palavra revela a si mesma. Pense, os mistérios de Deus feito conhecidos a nós neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial. Irmãos, presta atenção para você ver o que o irmão Brana vem trazendo de luz para nós. Os mistérios de Deus, feito conhecido a nós nesse dia, pelo mesmo mensageiro celestial. Você sabe que o irmão Brana apontou que aquele mensageiro celestial é Cristo. Cristo que veio na nuvem. E aquele Cristo que veio na nuvem estava agora fazendo conhecido neste dia, através daquele mensageiro celestial, ele estava descendo, que foi feito conhecido a eles em seus dias. Em cada dia que este mensageiro manifestou, mensageiro celestial manifestou, agora ele fez conhecido a parte que precisava daquele tempo. Mas quando ele manifestou agora na nossa era, no tempo do irmão Brana, o mensageiro celestial, que é Cristo, ele fez nós conhecermos as revelações que era para ser dada a conhecer no nosso dia. Amém? Então, quem fez isso? O mensageiro celestial. Através de quem? Do mensageiro terreal. Quando você vê alguma coisa trabalhando na terra que é de Deus, você tem que louvar a Deus pelo espiritual, pelo celestial, que está agindo do céu para a terra. Você vê William Branham pregando o que pregou? Dê graças a Deus, porque o mensageiro celestial estava trazendo aquilo para o mensageiro terreal, que era o William Branham. Se você escuta essa mensagem hoje e vê a verdade desta mensagem, o que ela é, a luz que ela é, dê graças a Deus. Isso daqui está sendo feito para nós através do mensageiro celestial,
que revelou a William Branham, e nós conseguimos captar esta revelação nesse dia em que vivemos. Se você consegue entrar em companheirismo, não apenas com o mensageiro terreal que foi William Branham, porque você não pode entrar em companheirismo com ele, você não pode tocar na mão dele hoje, você não pode abraçá-lo hoje, ele já está do outro lado. Mas o que acontece é que você está num grau superior, que você está entrando em contato com o mensageiro celestial, que é Cristo, que revelou a William Branham e agora vem e revela a você, porque você é parte da glória da Shekinah. Amém. Amém? Então, eu poderia só pregar, a luz acendeu agora. Mas é que começa, a luz apagou. E agora, nesses últimos tempos, quando a luz da primeira e segunda etapa estava apagando, Deus, por volta do ano 2000, deu graça a todos nós para podermos ver essa luz acendendo outra vez. Mas a luz estava apagando. Temos que ser agradecidos a Deus porque ela acendeu. Agora, por que acendeu? Porque tinha uma luz que tinha que durar no tempo de Laodiceia. Tinha a luz da primeira e segunda etapa do irmão Branham, que teve que durar todo aquele espaço de anos. E teve a luz perfeita, quando não se necessitava tanto mais de usar os dons. Podia-se usar, como hoje pode-se usar os dons, mas não tem coisa melhor do que você partir para o perfeito. Você quer ver, você diz, o que eu vou usar? Você já tem a foto e você tem o negativo daquela foto. Aí, antes de ter a foto, o que você fazia? Você olhava no negativo. Aí você podia ver você deformado. Não da forma correta, porque era o negativo. O negativo não te apresentava perfeito. Eu quero só que você memorize isto. Mas quando você pegou o negativo e tirou o positivo, uma foto daquilo, já fez uma foto do negativo, e o positivo expôs a imagem do negativo, todos os traços corretos, a sua fisionomia, beleza ou feiura, magreza ou gordura, seja o que for, mas aquilo foi feito, foi projetado numa foto. E eu te pergunto, você para agora e fica olhando na foto e admira a foto, ou você fica olhando só no negativo? Agora foi o tempo do negativo, agora você olha no que é perfeito. Entende? Foi o tempo da lei e o povo começou a olhar para a lei quando eles teriam que olhar para a graça, que era a imagem perfeita. Entende? Aquilo ali era sombra, a lei era sombra, mas Cristo era a imagem perfeita de todas aquelas coisas. Agora a mesma coisa aconteceu nas eras. Você olha nas eras, aquilo ali é uma sombra, mas quando vier o que é perfeito, outra vez, se Cristo era o perfeito, Ele é perfeito no amanhecer e Cristo é perfeito no entardecer. Ele é perfeito como alfa e Ele é perfeito como ômega. Então Ele veio no amanhecer e mostrou sua perfeição, que aquilo superou a lei. Se você quisesse obedecer a Deus, teria que obedecer a Cristo, porque aquilo era Deus em forma perfeita, de homem. Agora, durante as eras da igreja, nós tivemos era da igreja deformada. A igreja está deformada desde a primeira era. Vocês viram o que eu estava lendo aqui? Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Isso daqui é a primeira era da igreja. Já na primeira era da igreja, a era da igreja já largou a sua caridade, o seu amor, já na primeira era. E ela foi piorando, 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 até que chegou na sétima era e a luz apagou. Aí Deus veio a um homem aqui que pode acender a luz. Aí acendeu a luz dos selos, acendeu a luz dos trovões e da terceira puxada e do novo nome e deixou esta luz acesa. Mas, irmãos, durante esse espaço de tempo que o irmão Branham morreu, de 65 até o ano 2000, outra vez a luz apagou. A luz apagou e não tem ninguém mais para acender a luz. Você tem que tomar a mesma mensagem. Por isso, você vai profetizar a mesma coisa,
profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas, porque você tem que tomar aquilo que o homem acendeu. Você tem que saber ir no interruptor, na pera, e apertar o botão. Você está perto disso. Os crentes da mensagem estão perto disso, meus filhos. É só apertar um botão. O desvelar de Deus. Se você apertar o botão, você vê brana. É apertar o botão. Mas o que é desvelar de Deus? Eu quero ver Deus. Então, aperta o botão, você vê brana. Deus desvelado em brana. Mas tem que apertar o botão. Eles não apertam, eles estão com a mensagem na mão. Sobre novo nome. Abraão, mudou de nome, de Abrão para Abraão. Mudou de nome. É só apertar um botão. É tão simples a coisa, está tão perto. Você tem que estar perto do homem, apertando o botão. Agora você fica perto de um homem assim, tem algum botão para você apertar perto de você? Não tem nada? Então eu vou sair de perto de você. Nem botão tem para apertar. Meus filhos, vocês têm que ver isso. Você está perto de gente, se você está perto de um pastor que não pode apertar o botão para acender uma luz da palavra, a luz da revelação, a luz dos selos, a luz da terceira puxada, a luz do novo nome, se não tem um pastor perto de um interruptor desse, cada mensagem do profeta é um interruptor, você aperta, dá uma classe de luz, aperta, quando você aperta o desvelar de Deus, daqui dá Deus encarnado hoje. No tempo do irmão Brana, hoje no nosso tempo, está Deus encarnado. É só você apertar o interruptor, certo? Tem que apertar o botão. Eu estou perto de um homem que pode acender a luz. A igreja tem que sentir assim, estou perto de um pastor que pode acender a luz. A esposa que tem o seu marido ali perto, diz, eu estou perto de um homem que pode acender a luz. Eu posso crer no meu marido, ele pode acender a luz. A mulher tem que estar segura, a igreja tem que estar segura. Eu estou perto num ministério onde pode acender a luz. O problema é quando você espera que haja luz e a luz apagou. Quem é que traz essa luz de novo? Ela apagou, agora o William Branham já morreu, não tem jeito mais. Tem, William Branham diz que a esposa de Cristo tem um ministério, e esse ministério é acender a luz. E esse ministério, ele está aqui sendo profetizado através de apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Nós estamos apertando o interruptor do profeta, a luz profética. Você aperta e há luz. Pai Celestial, te damos graças por este momento, esta oportunidade que é gloriosa para nós de podermos ver a luz, quando a luz já apagou. Apagou para o mundo, apagou para a primeira e segunda etapa, não há luz, Pai. Agora, quando chega a abertura dos selos, a revelação dos trovões, do novo nome, que luz, meu Deus. Eu estou perto de um homem que pode acender a luz. Não te desesperes. Eu estou aqui com uma mensagem que pode acender a luz. Eu estou aqui com a revelação de William Branham, que pode acender a luz. Não te desespere. Creia nesta luz agora e vamos viver no impacto desta luz, quando a luz já apagou por todo lado e o crente ainda tem luz em sua habitação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.